31 de janeiro de 2024. Nesta quarta-feira, a igreja celebra a memória de São João Bosco, presbítero. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus, que todos nós estejamos bem, cheios de alegria, de paz, com abundante saúde. Hoje é o último dia deste mês de janeiro, último dia, nós nos coloquemos diante de Deus com o coração cheio de gratidão, apesar de muita gente começando o ano com tantos desafios e dificuldades, mas nós estamos caminhando, unidos a Deus, então gratidão a Deus por este mês que hoje se encerra. E olha, minha gente, o tempo está passando depressa, hein? Parece que o Natal foi ontem, não é verdade? Pelo menos eu tenho essa sensação. Não sei se é a correria do dia a dia, enfim, tenho a impressão que o tempo está correndo cada vez mais rápido, né? Meus queridos, nós vamos, antes de meditar a palavra, refletir um pouquinho sobre a vida desse santo. São João Bosco é um santo muito recente, viveu no século XIX, há 2 séculos atrás. Nasceu na Itália no ano de 1815 e era uma família muito pobre. Seus pais, Francisco e Margarida, eram pessoas muito pobres. Ele vai perder o seu pai quando ele tinha 2 anos de idade, muito pequenino, e no ano de 1841 ele é ordenado sacerdote, né? Nós vemos uma carreira, digamos assim, ou uma caminhada espiritualmente muito bonita na vida de São João Bosco. Ele ajudou São José Cafasso na educação dos jovens. Então, desde o início do seu ministério sacerdotal, ele já começou a trabalhar com a juventude, né? Criou o primeiro oratório chamado de São Francisco de Sales, ou dedicado a São Francisco de Sales, e passou de maneira interminável, né, ou incansável, a trabalhar com os jovens nesses chamados oratórios. O que eram os oratórios? Os oratórios eram um lugar em que se reuniam os jovens, ali por meio da alegria, de um trabalho lúdico, de brincadeiras, de descontração, esportes, tudo isso era realizado no oratório. Dessa maneira ele convencia os jovens de que é possível viver o cristianismo, viver a palavra com o espírito juvenil e o espírito de alegria, né? São João Bosco, em pleno século XIX, ele vai quebrar um pouco aquela visão estritamente sóbria da vivência da fé, né? Sóbria no sentido de ser contido, de seguir somente preceitos. Não, nós vivemos o evangelho na alegria do dia a dia. É isso que prega São João Bosco, e um trabalho bastante preventivo com a juventude, né? Então, um grande exemplo para nós, sobretudo os sacerdotes, que às vezes, minha gente, né? Eu não faço isso, mas tem muito sacerdote que tem muita resistência no trabalho com os jovens, muita resistência, né? Só que os jovens são os cristãos, os membros de comunidades que sustentarão a igreja no futuro, né? A igreja, ela é dos jovens. A igreja, ela é da alegria. E nós precisamos aprender isso com São João Bosco, né? Que há 2 séculos atrás ele já vivia nessa dinâmica, já concebia a igreja dessa maneira, um grande exemplo para nós. Tem muita gente na igreja que tem resistência a jovens, tem muita gente na igreja que tem resistência a uma igreja alegre, feliz, né? Uma visão de igreja medieval, no sentido de prender os nossos sentimentos, o jeito de rezar que nos faz livres, né? Enfim, todos nós sabemos dessas coisas. Então hoje aprendamos com esse santo que é tão importante para a igreja, São João Bosco, também conhecido como Dom Bosco, né? E hoje a família da congregação salesiana
está em festa. Dom Bosco que fundou os salesianos continuam no mundo, o trabalho do seu fundador, que é o serviço da alegria, né? Que é o serviço o serviço de prezar pela evangelização dos jovens. Que Deus assim possa nos fazer melhores cristãos com o testemunho desse santo. E nós vamos meditar agora, meus queridos. Continuamos no segundo livro de Samuel. Ontem eu dei uma boa explicação sobre Davi, que Davi teve vários filhos. Falei de Tamar, que era a sua única filha. Falei de Amnon, né? Que foi um outro filho que acabou abusando da sua irmã. Falei de Absalão, que matou esse irmão por ele ter abusado da outra irmã, né? Falei também de Absalão. Absalão depois vai tentar tomar o trono do seu pai Davi. Olha a confusão na família de Davi, né? E ontem a leitura foi sobre isso, né? Depois de um certo momento, o chefe da guarda de Davi tem a oportunidade de encontrar Absalão preso numa árvore e ele mata Absalão, porque enxerga em Absalão um inimigo do rei, embora o rei tinha pedido para que não matasse seu filho, né? Paramos nisso e hoje nós vamos dar continuidade a esse texto. Hoje nós vamos dar um salto para o capítulo 24, versículos 2, versículos do 9 ao 17. Naqueles dias, disse o rei Davi a Joabe e aos chefes do seu exército que estavam com ele: percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Bersabeia, e faze o recenseamento do povo de maneira que eu saiba o seu número. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que manejavam a espada, e em Judá 500.000 homens. Mas depois que o povo foi recenseado, Davi sentiu remorsos e disse ao Senhor: cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas perdoa a iniquidade do teu servo, porque procedi como um grande insensato. Pela manhã, quando Davi se levantou, a palavra do Senhor tinha sido dirigida ao profeta Gade, vidente de Davi, nestes termos: vai dizer a Davi: assim fala o Senhor. Dou-te a escolher 3 coisas. Escolhe aquela que queres que eu te envie. Gade foi ter com Davi e referiu-lhe estas palavras, dizendo: que preferes? 3 anos de fome na tua terra, 3 meses de derrotas diante dos inimigos que te perseguem, ou 3 dias de peste no país? Reflete, pois, e vê o que devo responder a quem me enviou. Davi respondeu a Gade: estou em grande angústia. É melhor cair nas mãos do Senhor, cuja misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. E Davi escolheu a peste. Era o tempo da colheita do trigo. O Senhor mandou então a peste a Israel, desde aquela manhã até o dia fixado, de modo que morreram 70.000 homens da população, desde Dan até Bersabeia. Quando o anjo estendeu a mão para exterminar Jerusalém, o Senhor arrependeu-se desse mal e disse ao anjo que exterminava o povo: basta, retira agora a tua mão. O anjo estava junto à eira de Areúna e Jebuseu. Quando Davi viu o anjo que afligiu o povo, disse ao Senhor: fui eu que pequei, eu é que tenho a culpa. Mas estes, que são como ovelhas, que fizeram? Peço-te que a tua mão se volte contra mim e contra a minha família. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, uma passagem muito bonita na vida de Davi,
E nós vemos uma vez mais, a primeira lição que nós tomamos é a consequência dos nossos pecados e da infidelidade a Deus, né? Quando nós atropelamos as coisas e por nossas decisões nós tomamos o rumo que nós achamos melhor, depois nós vamos percebendo que o que nós escolhemos nem sempre é bom e vem as consequências. É a primeira coisa, né? Eu não sei na sua vida pessoal, você que está me escutando, se você neste momento da sua vida, pessoal, familiar, sei lá, se você está a tomar alguma decisão, tomar algum rumo, uma coisa importantíssima, sempre é conveniente pararmos para cultivar um momento profundo de oração antes de dar passos decisivos na vida. A oração, o jejum, alguma penitência, escolher alguma penitência, fazer e oferecer, invocando por parte de Deus o dom do discernimento. Então isso é muito muito importante. O texto de hoje também nos ensina, né? Aqui a igreja faz uma leitura, né? Uma leitura exegética da figura de Davi como a figura de Deus na pessoa de Jesus Cristo, né? Deus, nós percebemos nessa linguagem que virá o castigo a Davi, né? Que o castigo será infligido ao povo, na verdade. E depois, no final do texto, Davi diz assim: o povo não fez nada, quem fez foi eu. Então eu que mereço o castigo, né? Olha só o que diz o texto no finalzinho: fui eu que pequei, eu é que tenho a culpa. Mas o que estes do povo fizeram? Não fizeram nada. Peço que a tua mão se volte contra mim e contra a minha família, né? Nós vamos ver que isso acaba acontecendo na pessoa de Jesus Cristo, né? Jesus, ele toma para si a culpa, diferente de Davi, né? Que não é dele, porque Davi pecou, Jesus Cristo não pecou, um ser humano perfeito, fiel ao Pai. Só que Jesus toma para si as dores das consequências dos males de todos os seres humanos, né? Então nós vemos que se cumpre de maneira muito parecida o que essas palavras de Davi na vida de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus encarnado, né? E é para nós motivo de reflexão dos nossos pecados, das nossas culpas, mas motivo de alegria, porque Deus é tão benevolente, Deus é tão bom, que Ele tira de nós as nossas responsabilidades pelos nossos pecados e aplica tudo em seu Filho Jesus, que carrega as nossas dores, nossas culpas e que nos perdoa. Motivo de alegria por nós, né? Às vezes, minha gente, Davi, ele se arrependeu, ele percebeu que ele foi tomando decisões, né? E que nem todas elas estavam segundo o agrado de Deus, e ele pede perdão, né? E o pedido de perdão de Davi conquista por parte de Deus o bloqueio, o cancelamento, né, da pena do pecado. Olha como Deus é bom, né? O texto diz que Deus se arrependeu. O anjo exterminador enviado por Deus estava fazendo o que Deus tinha mandado: eliminar o povo por meio dessa praga, né, de 3 dias. E chega um momento que Deus se arrepende. Por quê? Porque certamente ele contemplou o coração humilde e penitente de Davi. E, gente, quando a gente comete alguma infração contra o próximo e contra Deus, nós temos que ter a humildade de reconhecermos frágeis. Nós temos que ter a humildade de reconhecer que nós falhamos. As pessoas hoje em dia, o que as pessoas têm feito? Elas têm colocado os seus erros como a norma, como a lei. Isso é o extremo da soberba. É você não se reconhecer infrator, pecador contra Deus e contra o próximo.
Isso acontece nas nossas relações também. Não sei se você já deve ter experimentado isso, né? Surge algum conflito dentro da nossa casa, na nossa família, e aí um começa a falar, um começa a acusar o outro, ou seja, ninguém se reconhece como falho. Porque um vai acusando o outro e ninguém está errado, mas todo mundo está acusando. Todo mundo ali teve as suas fragilidades colocadas em cima da mesa, mas ninguém se enxergou como falho, né? Eu sempre digo, né? No momento, sobretudo começa na vida conjugal, né? Casais, sobretudo casais que vão à igreja, tudo que. Se você está escutando essa mensagem, você é um casal que reza junto, que tem uma vida espiritual junto, preste bem atenção. Quando surgir esse tipo de discussão, você fez isso. Não, não fiz, é você. Não sei o quê. Para os dois, senta e olhe não para o outro mais, mas para você. O que eu fiz, de acordo com o que você está dizendo? É verdade. Não foi bem desse jeito. Seja honesto na reflexão sobre você, não sobre o outro. Porque a gente é muito honesto para avaliar o outro, os erros do outro, que às vezes existem os erros dos outros. Mas a gente é muito desonesto e muito omisso para analisar os nossos erros. Olha para você. É verdade, eu fiz isso desse jeito. Eu vou tentar ser melhor, tentar mudar. E você? É verdade, eu fiz isso desse jeito. Vamos tentar. Como que nós podemos viver e superar, de modo a superar isso, para que esse conflito não se repita? As pessoas não fazem isso, minha gente. As pessoas não fazem isso. Foi exatamente essa humilhação que Davi, pela qual passou Davi diante de Deus, que fez com que Deus contivesse, aplacasse sua ira e o castigo. Né? A humildade, ela vence grandes tormentos e grandes barreiras. A humildade, ela vence grandes tormentos e grandes barreiras. A gente precisa aprender isso. Né? Vou fazer uma pergunta que vai dizer que a gente às vezes não vive a palavra segundo nessa dinâmica. Quantas vezes a gente fica, às vezes, de cara fechada com os outros? Tem gente que, às vezes, dentro de casa, fica tempo sem falar com o outro. Por quê? Soberba, incapacidade de ver o seu erro e o outro também incapacidade de ver o erro dele. É muito fácil partilhar acusações, mas quanto é difícil partilhar reconhecimento do pecado, da fragilidade, dos erros. Que nós experimentemos isso em nossa vida pessoal. Experimentemos. E não esperemos do outro não, viu, minha gente? Porque você que está escutando essa mensagem, como também eu, pode ser que nós nos envolvamos numa situação de acusações e de erros, e o outro, ele não está escutando essa mensagem, mas somos nós, sou eu e você. Então nós temos que fazer a nossa parte. Padre, mas quando um só se coloca humildemente e o outro não, as coisas acontecem, ou tudo se cumpre de melhor maneira. Talvez não seja uma consequência plena como se fosse os dois, mas vai ser muito melhor do que os dois permanecerem na soberba. A humildade, né? A humildade, ela é um fruto do Espírito. Pelos frutos do Espírito, nós conquistamos mais espaço para o Espírito reinar. Façamos essa experiência. Que Deus nos ajude e que nós nos aproximemos sempre de Deus com o coração contrito, penitente, reconhecendo que somos tão pequenos diante dele, diante da sua proposta de salvação, né? Eu tenho dito, minha gente, nas minhas pregações, se a gente olhar o todo da proposta do Evangelho, a gente vai ver que, analisando segundo a nossa fragilidade, a nossa humanidade, que é incapaz de viver a palavra de Deus. É impossível viver o Evangelho se a gente for analisar com os nossos olhos humanos. A gente só vai conseguir viver o Evangelho se a gente deixar que Deus, ele viva em nós. Esse é o segredo. Não tem outro jeito de viver o Evangelho, né?
É só nós começarmos pelos decálogo. Pega os 10 mandamentos da lei de Deus, do Antigo Testamento. Quem consegue cumprir aquilo? A gente já fica esbarrado no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. A gente já fica esbarrado por aí. Aí, você ama a Deus sobre todas as coisas? Ah, amo. Ah, tá bom. Falta a missa, não paga o dízimo fielmente, não faz jejum quando manda a igreja, não se confessa regularmente quando tem pecado grave, e às vezes passa mais do que um ano, que é o preceito da igreja. Então você não ama a Deus coisa nenhuma acima de todas as coisas. Isso não quer dizer, cumprindo esses mandamentos aí, não quer dizer que você ama, que tem muito mais exigência. Você consegue perceber que, por nós mesmos, ninguém vive o evangelho, né? Aliás, tem grandes pagãos, né? Eu li outro dia, eu não sei se é atribuído a ele mesmo, isso aí estou na minha ignorância, que às vezes a gente fica lendo frases de redes sociais, tá escrito o autor lá e não é, né? Mas está escrito, eu li uma vez uma frase, já partilhei com vocês uma vez, diz que é do Dalai Lama, né? O chefe dos budistas, o ícone dos budistas, né? O dia que os cristãos viverem o cristianismo, eu me torno um deles. Ou seja, por conta própria, ele nunca vai se tornar um cristão. Quem que consegue por conta própria viver os mandamentos? A gente começa pelo decálogo, como eu acabei de falar, os 10 mandamentos, já fica parado. E depois você pega o Sermão da Montanha de Jesus Cristo. Ali ferrou de vez. Ferrou de vez. Pega o capítulo 5 a 7 do Evangelho de Mateus, o Sermão da Montanha. Quem que vive aquilo, minha gente? Sozinho? Ninguém. Se a gente não tiver uma vida de oração profunda, né? Se a gente não tiver sofrido na vida, ou seja, o sofrimento nos feito mais santos e tantas intervenções que vêm de Deus, a gente não consegue viver nada. Nada. Que Deus nos ajude e que o nosso coração reconheça essa incapacidade de viver. Né? Porque tem muita gente na igreja com o nariz tocando no sino, no badalo do sino. Tem muita gente assim. E aí fica olhando o outro, fica olhando os pecados dos outros, fica... Tá todo mundo no mesmo barco, minha gente. Todo mundo. Qual que é a diferença minha e de fulano? A diferença talvez seja que o meu pecado não é público, o do fulano não seja. Tem algum mérito? Não, porque se os dois morrerem em estado de pecado mortal, tanto um quanto o outro vão para o inferno. Consegue perceber que às vezes esse moralismo que vai permeando a vida de igreja não nos coloca no céu, né? O que nos coloca no céu é vivermos na presença vivaz de Deus. Então, espero que essa pregação de hoje não tenha escandalizado ninguém, mas como eu disse ontem, né? Como eu disse ontem, a palavra é muito clara e a gente tem que ser muito objetivo, né? É muito exigente, a gente fala das exigências da palavra, a gente fala, mas a gente também tem que reconhecer que a gente não consegue viver sozinhos. Que o que a gente vive da palavra e consegue viver da palavra, no fundo é Deus que vive em nós. O que nós não conseguimos viver da palavra é porque nós estamos tentando viver sozinhos. É sempre assim. Que Deus nos ajude. Desejo um dia fantástico, abençoado por Deus. Uma quarta-feira alegre. Hoje celebramos Dom Bosco, São João Bosco, o santo da alegria. Nós sejamos igreja feliz, alegre, igreja da alegria, da vibração. É isso que São João Bosco pregou, minha gente. Por isso nós vemos na congregação salesiana, as missas que os salesianos rezam, sempre alegres, sempre felizes, né? Assim deve ser a igreja. Assim deve ser a nossa vida de fé. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.